E eles são grandes, esse grupo já é grande. Então são... Como que é? É uma minoria do Islã, só que eles são armados, são financiados pelo Irã. Então imagina agora um grupo armado no Brasil financiado por outro país, que é um país de 100 milhões de pessoas com bilhões de dólares disponíveis. É um problema. Né? Mas tem uma medida de quanto que eles são, quanto que eles seriam? O Hamas custa 200 milhões de dólares por ano, custava. E a Jihad Islâmica custa 80 milhões de dólares por ano. Caramba. O Hezbollah custa 1 bilhão de dólares por ano. É o grupo terrorista mais forte, mais bem armado e mais bem treinado do mundo. By far. Mas a Jihad, ela tem o quê? 100 mil pessoas? Não, tem menos. Não. O Hamas, antes de começar a guerra, o Hamas tinha uma estimativa de 40 mil homens. Você falou? A Jihad Islâmica, 10 mil. 10 mil. Em Gaza. Mas altamente armados. Em Gaza. Só que não tinha ninguém mais armado além dessas pessoas em Gaza. Então, o que você vai fazer? Como é que a população vai tirar eles do poder? E eles são muito mais perigosos, assim? A Jihad Islâmica, a diferença entre o Hamas e a Jihad Islâmica é que depois que o Hamas conquista o poder, em 2007, eles são eleitos, participam das eleições. Isso já era uma coisa meio estranha, que um pleito democrático concorreu a um grupo que não acredita na democracia. Então, só as eleições por si, na minha opinião, não é válido se você não acredita que você vai continuar os valores de uma eleição. Se você não... O que adianta ter... Não é uma coisa que você defende, né? Não é uma coisa que você defende. Uhum. A Jihad Islâmica, o Hamas passa a ser governo. Então, no momento que você tem experiência de governo, você tem que se preocupar não só com construir foguetes e mísseis e matar outras pessoas, mas você precisa se preocupar com coleta de lixo, com esgoto, com escola, com hospital. Agora, como a faixa de Gaza tem uma série de refugiados, tem a ONU lá dentro, tem as organizações internacionais que dão esse apoio para as necessidades básicas, o Hamas falou, eu não preciso me preocupar com a população palestina. A ONU que se preocupe com escola e hospital. Eu vou me preocupar com controlar, com policiar e com me armar. E aí o dinheiro que entrava em Gaza para o Hamas não era investido na população, era investido no Hamas, nas pessoas do Hamas. E aí você tem essa rede de túnel e milhares de mísseis. Estamos falando da maior base, a maior concentração de armas pesadas e a maior concentração de armas de guerrilha e a maior construção de túneis e de sistemas de ataque não convencional da história da humanidade num território tão pequeno. Caramba. De um sistema de túnel maior que o metrô de Londres, que custou bilhões de dólares. Agora, para quê? Né? Não estava ocupado por Israel. Israel saiu em 2005 de Gaza, né? Retirou os colonos, foi embora. Então, assim, o Hamas, ele passa a ter uma experiência governamental que a Jihad Islâmica não tinha e nunca teve. Entendi. E a outra coisa é, a Jihad Islâmica tinha uma forma de interpretar a guerra de não há trégua. E o Hamas entendia, há tréguas para podermos reestruturar a estratégia para poder depois quebrar a trégua. A Jihad é mais radical, então. É mais radical. Não pode ter trégua, tem que atirar o tempo todo. Tanto que teve vezes nos anos anteriores que a Jihad mandou 3, 4 foguetes contra Israel e o Hamas não participou. E aí o contra-ataque de Israel foi em alvos da Jihad Islâmica e não do Hamas. Entendi. E a interpretação de Israel era que o Hamas não tem interesse num conflito armado. E aí aconteceu o 7 de outubro. O 7 de outubro não é um movimento contra o dito ocupação israelense. Não é um movimento contra, porque tem gente que fala no Brasil que aquilo é um movimento legítimo contra a ocupação, porque na ONU diz que a ocupação pode ser resistida de forma militar. Depende da ocupação, depende de contra quem você vai atacar e da forma como você vai atacar. Você não está atacando um exército, você está atacando civis. Você não está atacando um exército dentro do território que você diz que está ocupado, você está atacando civis em território alheio, que é reconhecido como território de Israel dentro das fronteiras internacionalmente reconhecidas, está na lei. O território que foi atacado é o território de Israel. Eles não atacaram soldados israelenses na faixa de Gaza, eles atacaram civis israelenses dentro de Israel. Não existe justificativa para isso. E qual é a reivindicação deles? Porque as pessoas pró-palestinas que estão, inclusive, escutando a gente, falam assim, qual é a reivindicação que o Hamas tinha no dia 7?
Israel faça isso e depois a gente para e assina um acordo aqui? Porque guerras de agressão existem, você faz um acordo e acaba. Certo. Mas aqui não tem uma reivindicação. Eles sequestraram 250 pessoas, mais de 150, 200 civis, bebês, mulheres, crianças, velhos. E o que eles queriam com essas pessoas? Trocar depois, por né? prisioneiros palestinos do Hamas que estão presos nas prisões israelenses há anos por terem cometido atentados. Então eles estão mais interessados em soltar prisioneiros palestinos que foram condenados por terrorismo do que salvar civis na faixa de Gaza que estão sendo atingidos no decorrer do processo dessa guerra. É isso que você falou, né? Eles estão interessados no grupo deles. Neles. Eles não estão interessados na Palestina ou nos palestinos. Estão interessados neles. É um cruzamento de Islã radical com chauvinismo. Entendi. Extremamente egoísta. Claro. Extremamente não preocupado com as necessidades e os direitos e as demandas do próprio povo palestino, que muitas dessas demandas são justificáveis, são legítimas e precisam ser trazidas. E, de novo, enquanto existir violência do outro lado, do lado palestino, enquanto existir esses grupos que dominam a narrativa e que querem controlar a tomada de decisão das lideranças palestinas em relação a como resolver o conflito, não vai ter solução. Porque é muito difícil qualquer governo de Israel ceder território se esse território é usado depois para atacar Israel. Entendi. Que foi o que aconteceu com a Gaza. E, obviamente, Israel não deixaria acontecer isso com a Cisjordânia, porque é 20 vezes maior que a faixa de Gaza. Gaza tem 360 km², a Cisjordânia tem 5.500 km². É gigante. E o último, o Hezbollah? Então, o Hezbollah, a história do Hezbollah é a seguinte: ela cruza com o conflito árabe-israelense, o conflito palestino-israelense, mas ela tem um outro elemento importante. O Hezbollah é um grupo xiita, não sunita. Xiitas e sunitas não se bicam no Oriente Médio. Já entraram em guerra diversas vezes. Se viu no Líbano, já entraram em guerra na Síria, já entraram em guerra no Iraque e Irã, durou 8 anos, matou 1 milhão de pessoas essa guerra Irã-Iraque, né? Tudo mais. Quando tem a Revolução Islâmica no Irã, as guardas revolucionárias iranianas mandam agentes e representantes para o Líbano, que estava já lutando uma guerra civil. Porque começou em 75 a guerra civil, acabou em 90 e a Revolução Islâmica foi em 79. E pessoas que estavam envolvidas na guerra civil, onde tinham muitas partes envolvidas, assim, você tem cristãos contra palestinos e drusos contra xiitas, você tem uma guerra civil de Beirute dividida e tudo mais. Então eles queriam, e os xiitas, como são a minoria no mundo islâmico, foram perseguidos por séculos por sunitas, em várias regiões do mundo. Então, a Revolução Islâmica xiita, que o Irã é xiita, manda representantes lá para ver como eles poderiam ajudar os xiitas, no sentido de irmandade. Entendi. E é fundado, então, um grupo... Eles se reúnem lá e fundam um grupo. Um grupo para poder proteger os xiitas e enfrentar Israel através de guerra de procuração. Vocês atacam Israel, o Irã não precisa atacar Israel, é próximo. Então, imagina, o Irã está a 1.000 quilômetros de Israel. O Irã o regime iraniano é contra a existência de Israel. Eles têm como atacar Israel direto? Vários empecilhos. Primeiro, um país atacando um país, a declaração de guerra, o Irã vai ser atacado. 2, vai ter sanções econômicas, etc. Então, o que é melhor? Vamos criar um grupo que está lado a lado, fazendo fronteira com Israel. Eles vão atacar Israel por guerra de guerrilha. Nós não vamos pagar o preço disso e a gente sustenta esse grupo. Nada mais lógico. E é o que eles fazem. O Hezbollah é fundado em 81, 82. No decorrer do processo, Israel invade o Líbano para lutar contra o LP e fica no Líbano até os anos 2000. O Hezbollah cresce e se sustenta a narrativa dentro do Líbano de que ele precisa existir e combater e ter armas por causa dessa ocupação de Israel no sul do Líbano. Entendi. Só que Israel sai. Então eles perdem o argumento em 2000. Entendi. Porque
E eles não têm, o Hezbollah não tem um argumento religioso. O argumento do Hezbollah é que, primeiro, Israel não tem o direito de existir, tudo aquilo é Palestina, mas existem vários argumentos geográficos que o Hezbollah se utiliza para justificar as suas armas. Israel ainda ocupa uma parte do Líbano, que eles falam que é as fazendas de Sheba, as fazendas de Sheba. Que é um espaço de território de 10 km², que na teoria, pela lei internacional e pela ONU, é território sírio. A questão é que lá atrás, antes da fundação da Síria e do Líbano e de Israel, dentro dessas fazendas viviam pessoas que se identificavam como libanesas e não como sírias. Caramba. Então é um embrolho. Nossa Senhora. E estamos falando de 10 km². Tirando essas fazendas, na narrativa do Hezbollah, tem alguns vilarejos árabes no norte da Galileia, que faz parte de Israel, que o Hezbollah entende que deveriam ser parte do Líbano. Mas isso não é na cabeça deles, porque nas fronteiras internacionais, no chamado de linha azul, que é o que determina a fronteira do Líbano com Israel, nos acordos de armistício, aquilo é Israel, e tem árabes israelenses que moram em Israel, são 2 milhões, tem cidadania israelense, está tudo bem. Com as suas dificuldades, com as suas lutas e com a sua guerra interna lá e tudo mais. Mas isso não quer dizer que esses vilarejos sejam libanesas. E, de novo, a gente está falando de uma região que há 100, 200 anos atrás era tudo uma coisa só, então as pessoas transitavam. Sim. Quem morava no norte da Galileia, eventualmente não ia para Jaffa, ia para Beirute. Talvez era maior, era do lado e tudo mais. Então, existia uma conexão, mas os países foram fundados e, eventualmente, essa conexão terminou. Se a gente for agora entrar em cada uma dessas conexões perdidas, então todos os países precisam ser remodelados, principalmente naquela região, o que também não faz sentido. Então, o Hezbollah foi sustentado e financiado pelo Irã pesadamente. Estamos falando de bilhões de dólares. Ele que você falou que é bilhões, né? E se transformou numa coisa militar, num exército com formação militar. Um para-exército. Não é um exército porque não é um exército de um país. Tá. É um exército paramilitar. Exato. Né, assim, fala, de novo, o Hezbollah não está lá para proteger os drusos libaneses e nem os cristãos libaneses. No Líbano existe um sentimento anti-Hezbollah gigantesco. Não que essas pessoas sejam pró-Israel. Eles podem ter todas as críticas e todo o antagonismo que dois países que se lutaram guerras e que morreu gente têm um com o outro. Tá tudo bem. Mas existe um antagonismo muito grande ao Hezbollah. O Hezbollah está fazendo uma guerra. O Hezbollah começou a atacar Israel no dia 8 de outubro do ano passado. Não foi Israel que atirou primeiro no Líbano, foi o Líbano que atirou primeiro em Israel. Foi o Hezbollah que atirou primeiro contra o norte de Israel. E o Hezbollah, a gente está falando de quanto de pessoas? O Hezbollah tem 80 mil operativos. Caramba, é grande. Diversas, mas assim, toda a liderança militar do Hezbollah foi morta por Israel nos últimos meses. Isso eu Eles estão... O chefe do Hezbollah está praticamente isolado, porque eles mataram o primeiro, o segundo, o terceiro nível de comando. Então não tem nem quem substitua quem foi morto. E esses grupos aí, só para gente fazer, eles são muito diferentes dos grupos de terrorismo que a gente... Al-Qaeda, coisa assim, daquele lance de células. Esses caras não têm células. Não, por que não? Né? Primeiro que a visão de mundo é diferente. Tá. Primeiro, o Hezbollah tem uma guerra local e um controle local e goza de uma liberdade local que a Al-Qaeda não gozava e principalmente hoje em dia não goza. Segundo, que a Al-Qaeda tinha uma ideologia e uma estratégia de ação de global jihad, aonde o seu interesse era atacar o Ocidente. E, portanto, 11 de setembro e outros locais que atacou Londres e tal. Sim. Então, você precisa de células. Isso não quer dizer que o Hezbollah não tenha células. O Hezbollah tem células. O Hezbollah tem célula na Inglaterra, o Hezbollah tem células na Turquia, você tem arrecadação de dinheiro no Brasil, você tem a Tríplice Fronteira, tem gente aqui em São Paulo. Mas não são células que podem dali surgir? Podem, é uma decisão. Entendi. Mas você tem o contra-terrorismo. Polícia Federal, Serviço Secreto, agências internacionais ajudando as agências brasileiras e por aí vai.
Os atentados que destruiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires em 92, se você lembra, e depois a AMIA, que é uma instituição judaica argentina, em 94, foi amando e financiada pelo Irã e operado pelo Hezbollah. Caramba, aqui na América do Sul. Aqui na América do Sul. E antes deles decidirem atacar o Buenos Aires, eles tiveram uma reunião para decidir se era Buenos Aires ou se era o Brasil. Rio de Janeiro / São Paulo. Mas tomaram a decisão de ser Argentina. Entendi. Por algum motivo. Okay. Então, existem células, mas não é o mesmo tipo de objetivo. Porque assim, qual é o objetivo do Hezbollah? O objetivo do Hezbollah é continuar resistindo a o que eles falam que é uma hegemonia, um domínio israelense / americano / árabes moderados na região. Porque assim, se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, do dia para a noite, na minha opinião, o governo do Líbano ia conseguir se formar de uma forma mais sólida, que até hoje tem um monte de problemas sociais de formação. Sabe que o Líbano é uma democracia sectária, você tem uma liberdade, mas não tem, você tem um monte de corrupção, você não tem um exército formal forte, tem um exército formal fraco, então você tem regiões controladas por grupos armados, então você tem um não controle total do território, que faz com que exista um problema na soberania. Então não poderíamos dizer que é uma democracia que nem Israel é ou que nem outros países são. E aí você tem se o Hezbollah deixasse de existir no Líbano, o que impede o Líbano de fazer um acordo com Israel? Nada. Israel não está no Líbano. Você acha seria que esse positivo? acordo aconteceria? Existe grandes chances, com certeza o lado de Israel existiria ontem um acordo. Teria talvez desavenças da fronteira final, da fronteira marítima, já foi resolvida agora, ano retrasado foi definida a fronteira marítima final entre Israel e Líbano, mas existiria eventualmente existiria um acordo. Não tem por que não existir. Certo. Não precisa ser uma paz quente, pode ser que o Líbano exija que um acordo final vai existir só depois que Israel resolver a questão palestina, mas todo mundo falou isso por muito tempo e Israel fez acordos com Marrocos, com os Emirados, com o Bahrein, com uma série de outros países. Então, assim, não necessariamente não existiria talvez um impeditivo para existir um acordo. Agora, o Hezbollah impede que isso aconteça. E você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mó merreca, custa menos de R$8, irmão.